Geritol presents the exciting quiz program 21. Olá a todos, eu hoje gostaria muito de falar de um filme de 1994, realizado por Robert Redford. É um realizador que tem filmes assim um bocadinho mais fora dos esquemas tradicionais, alguns bem interessantes. Este para mim é o que eu mais gosto, chama-se Quiz Show. E é a história, em 3 minutos pode-se contar a história, é a narração de uma fraude num concurso televisivo. É um quiz show, uma espécie de Quem Quer Ser Milionário nos anos 50, e é a história de uma fraude e de como se descobriu essa fraude. O filme é interessantíssimo, está muitíssimo bem interpretado, não é? Tem atores fantásticos e põe em causa uma série de valores que é os que me interessa comentar nestas intervenções. Não é tanto a parte de crítica cinematográfica, que não é a minha área, mas é os ensinamentos para a vida, para a nossa vida humana e vida espiritual que os filmes podem ter. Portanto, a história começa com um concurso televisivo que é patrocinado por uma marca de um produto que se chama Geritol, e é padrinhada pela NBC, uma cadeia de televisão norte-americana, e começa com um dos concorrentes, que é o que leva mais tempo a atuar. E os organizadores estão a ver que ele já não atrai, que foi uma pessoa, digamos assim, uma pessoa mais simplória, que tem um grande êxito nas respostas e que isso atraiu muita atenção dos espectadores, mas que as audiências estão a cair. E, portanto, concluem que é preciso remover o concorrente. E vão encontrar uma nova estrela para o concurso, que é um professor universitário de uma família intelectualmente conhecidíssima nos Estados Unidos, o Charles Van Doren, e conseguem cativá-lo para que participe no concurso e que comece a ganhar, e durante várias semanas, penso que são 14 semanas, portanto mais de 3 meses, ele é uma estrela nacional, aparece na revista Time, etc. O único problema é que ele sabe de antemão as perguntas. O filme começa logo, penso que nas primeiras cenas, a mostrar o segredo que há nas perguntas. Aquilo é tudo muito bem guardado, para que as perguntas só se saibam na altura do concurso, e depois acaba-se por saber que aquilo é tudo está montado, né, para que ele possa ganhar e, portanto, patrocinar também a marca e a própria cadeia televisiva. O interessante, claro, depois a história prossegue, porque há um investigador que vai tentar desmontar o que está por trás de tudo aquilo, precisamente por uma queixa que advém do concorrente anterior preterido, porque começa a queixar-se porque não lhe ligaram, e ele começa a investigar e vai investigar e acaba por descobrir. O que é interessante em tudo isto? É que o protagonista, o tal Charles Van Doren, é um homem honrado, né? E vai-se mostrando como é que toda a estrutura do concurso e dos organizadores, dos produtores, conseguem que ele narcotize até certo ponto a sua consciência, de forma a ceder no que aparentemente não ia ceder. Aliás, quando lhe fazem a primeira entrevista, perguntam, olha, e se soubesse as respostas de antemão, o que é que faria? Ele diz, bem, eu preferia responder pelos meus próprios conhecimentos. Isto é um teste que me estão a fazer. E eles dizem, claro, então, enfim, vão a entender que sim, era uma brincadeira, etc. Mas, na primeira intervenção, no primeiro concurso, as perguntas que lhe fazem são as mesmas que lhe tinham feito no teste, e vê-se que ele duvida se responder ou não, e acaba por responder e acertar, claro. E depois, como que falando consigo próprio, já saindo do concurso, mas eu sabia a resposta, portanto também não seria justo não as ter formulado. E com este tipo de argumentação acaba por ceder nas vezes seguintes. Sobretudo, a argumentação que
que o faz ceder e que é apresentada pelos produtores. Isso aparece nas próprias declarações dele diante do jurado, diante de uma audiência que tem no final e que são verídicas, não é? O argumento que davam os produtores é: isto faz parte do show business, não é? Esta tramóia, esta coisa, isso faz parte. E a verdade acontece é que o Geritol, que é o patrocinador, ganha dinheiro. A NBC ganha rios de dinheiro também com o aumento das audiências. O público está divertidíssimo e o interessado também ganha dinheiro, não é? Ganha muito dinheiro. Portanto, parece que toda a gente está feliz. Portanto, qual é o mal de tudo isto? Isto faz parte da vida do entertainment, do show business, não é? Claro, e graças a Deus que depois as coisas no final não são bem assim. Eu diria, há uma cena do filme que quase pode passar despercebida, que é quando o investigador, com quem o Charles Van Doren acaba por ter uma amizade, o convida à sua casa e estão a jogar póquer. Estão a jogar póquer. E estão a falar ao mesmo tempo da investigação que ele está a fazer e, a determinada altura, no jogo de póquer, estão os dois frente a frente, cada um tem as cartas na mão, e o investigador disse: você está a mentir. E o Charles Van Doren disse: não se chama mentir, isto chama-se bluffing. Há ali uma passagem do jogo de cartas para o concurso televisivo. Mas a realidade é esta: o que é aquilo? É mentir ou é um bluffing? Bluffing eu fui ver ao dicionário e traduz-se em português por blefar, coisa que eu acho que é um verbo que nunca tinha ouvido na minha vida, pelo menos eu não uso habitualmente. E que significa, não é bem mentir, mas é induzir os outros a aceitarem uma mentira. Coisa que no póquer faz parte do jogo, não é pessoa... Mas num concurso televisivo não é o que está em causa, não é? Em princípio estão-se a avaliar os conhecimentos. Pronto, este mais ou menos é a história. Quais são as consequências para o que é que pode ser um motivo de debate? O primeiro motivo é este, é um âmbito social. Qual é o valor da verdade na vida social? O Catecismo da Igreja Católica tem um ponto interessantíssimo, que é o 2469, que diz o seguinte, a propósito do 8º mandamento: os homens não seriam capazes de viver juntos se não tivessem confiança uns nos outros, isto é, se não se dissessem a verdade. E isto a todos os níveis. Aliás, eu penso que todos nós, muitos de nós, fomos educados desde crianças que nos jogos não se faz batota. E são jogos, mas em princípio não se faz batota. Há uma verdade que deve estar presente também no entertainment. Não vale tudo, não é? Porque senão a pessoa não sabe o que está a ver. Estou a ver um concurso televisivo ou estou a ver uma aldrabice teatral? Estou a ver um jogo de futebol ou estou a ver quem é que compra árbitros? Estou a ver uma entrega dos Oscars, quem é que representa melhor, ou estou a ver um conjunto de interesses ideológicos a ver qual é o que vence? Eu tenho que saber o que é que estou a ver, não é? Se quero ter confiança nas pessoas. Acho que o filme serve muito, em primeiro lugar, para debater sobre o papel social da verdade. Depois, há um outro tema interessantíssimo, que é o tema da consciência. Como dizia antes, ele vai como que narcotizando, ou deixou-se narcotizar a consciência. Ele que era tão claro em dizer que daqui não passo, não é? Depois vai-se deixando enganar. Mas é curioso, porque vê-se que é uma pessoa boa e, portanto, os problemas de consciência vêm sempre ao de cima. Há uma cena terrível, não é? Tensa, não é? Que ele está com o pai, que o pai é um literato, um tipo famoso, intelectualmente famoso, em que estão a jantar, ele está a comer um bolo de chocolate e o pai vem em roupão acompanhá-lo e ele fica com uma cara séria e acaba por dizer ao pai que às vezes, ele que já estava sendo famoso com os êxitos televisivos, que tinha saudades daquele tempo de uma vida simples em que chegava a casa e podia ir ao frigorífico comer bolo de chocolate, né? E todos nós percebemos que ele quer sair daquela embrulhada da qual não consegue sair, não é? O pai percebe que há alguma coisa, mas ele depois desvia o tema aí. Aliás, sem querer fazer spoiler, mas ele sai do concurso televisivo voluntariamente porque está farto, né, de toda aquela embrulhada. Em qualquer caso, há aqui um ensinamento, um grande ensinamento para nós, que é quando a pessoa cede num princípio de consciência que até o momento era intocável, mesmo que seja uma coisa que parece pequena,
introduziu-se um fator na vida que é perigosíssimo, que é a ideia de que é possível calar a consciência consoante as circunstâncias. E isso sim que é um tema terrível, não é? Que é a ideia de que há fronteiras que eu não posso atravessar. Eu tenho que estabelecer quais são. Como cristãos também é mais fácil perceber que há fronteiras que não se podem atravessar, sabendo que atravessar essas fronteiras com este mecanismo, não é, de calar a consciência para poder fazer o que me apetece, não é saudável. E o terceiro tema, e acabo com isto, é o tema da cruz e do peso que é lidar com um assunto de consciência sem saber como sair dele. O exemplo da cena do bolo de chocolate, mas há outras, no diálogo com o próprio investigador, em que se vê que há ali uma grande embrulhada, uma grande cruz. Ele quer sair dali, mas as mentiras são sucessivas e já é muito difícil depois quebrar ou aproximar-se da verdade sem romper com tudo, que é o que depois acaba por acontecer. Mas a mim vinha-me à cabeça que este assunto do peso dos problemas de consciência às vezes é muito maior do que pode ser, sei lá, um desastre familiar, ou um desastre financeiro, ou um desastre académico, que realmente são, enfim, um sofrimento de uma doença. Tudo isso são problemas sérios, mas os problemas de consciência têm um peso enorme. Portanto, tudo o que seja ajudar as pessoas a resolverem problemas de consciência é uma enormíssima obra de caridade para com elas. Eu deixo estes 3 tópicos. Vejam o filme, é de 1994, é um filme muitíssimo bem feito e que dá para falar de muitos temas como estes que acabamos de referir.